Olá pessoal, tudo bem? Bom, turma do 8º ano. A professora vai começar a corrigir as atividades que eu andei enviando para vocês, ok? Hoje eu não vou tocar na apostila, vou deixar para a semana que vem começar a correção dos assuntos da apostila. Hoje eu vou corrigir uma folha que eu mandei umas 2 semanas atrás, que dizia atividade de história, tem de verdadeiro ou falso, tem de responder. E ali então tem assuntos como a Revolução Inglesa, Iluminismo, Revolução Francesa, ok, pessoal? Acredito que Revolução Industrial, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou frisando e vou mostrando para vocês alguns pontos que eu vou considerar interessante dar uma parada e dar uma destacada, tá? Então nós vamos corrigir. Vou mostrar para vocês identificarem que tipo de atividade que era, tá? Então aqui nós vamos começar por uma questão de verdadeiro ou falso. A Revolução Inglesa tem importância histórica para a Inglaterra, pois implantou a monarquia absolutista, que é o sistema político que vigora no país até hoje. Bom, pessoal, aqui tá falso. Por que tá falso? Porque a Revolução Inglesa, ela tem uma importância muito forte na história da Inglaterra, mas ela não implantou a monarquia absolutista, pelo contrário, ela tirou a monarquia absolutista. Ela implantou uma monarquia constitucional, ou também chamada de monarquia parlamentar. Nesse momento, aquele rei que era absoluto, que tudo passava por ele não dava voz à população, nem principalmente aos políticos que constituíam o parlamento, onde estavam os deputados e senadores, ele vai ser destituído do poder. Então, esse sistema, essa revolução, esse sistema político, vigora no país da Inglaterra até hoje. Então, a Revolução Inglesa ela foi importante porque ela abriu portas para o desabrochar econômico da Inglaterra. Então, aquele entrave que estava sobre a figura do rei, impedindo o crescimento econômico desse país, ele passa a ser retirado. É como se esse obstáculo fosse retirado do trajeto da Inglaterra. Ela vai começar a crescer, se desenvolver, tanto que ela vai chegar às portas da Revolução Industrial, sendo o país pioneiro no processo de Revolução Industrial, ok? Bom, segunda questão. Os iluministas defendiam o antigo regime como a liberdade e a igualdade, que eram a base desse sistema. Pessoal, os iluministas defendiam sim a igualdade e a liberdade, tá? Os iluministas, o iluminismo, ele foi um movimento intelectual de filósofos que surgiram com o intuito de derrubar o antigo regime. Então, os iluministas não defendiam o antigo regime. O que era o antigo regime? O poder absoluto dos reis, esse autoritarismo, essa coisa de ser absoluto, né? De não ter escolha, as pessoas não tinham liberdade de escolher seu governante. Então, o rei, ele passava o poder de pai para filho. Então, as pessoas não tinham essa liberdade, não tinham liberdade de pensar, né? O rei era autoritário, tinha uma política mercantilista, onde ele intervinha em todos os ramos econômicos. Então, isso vai fazer com que, e sem contar com os abusos da igreja, né? A intolerância da igreja. Então, o antigo regime precisava ser derrubado, porque o capitalismo estava muito aflorado, o sistema econômico que visa o lucro, e qualquer entrave tinha que ser derrubado. Então, esses filósofos, esse movimento vieram com isso, com o intuito de derrubar, não de defender. Então, tá falso. Eles não vinham para defender o antigo regime, eles vinham para derrubar esse sistema. E aí sim, obviamente, eles defendiam a liberdade, a igualdade, o direito à propriedade privada. Ok? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: a Revolução Industrial representou uma grande transformação e impactou somente aspectos positivos para a história, pois a partir deste acontecimento tivemos uma melhora significativa no modo de vida com o aparato tecnológico. Não tenho dúvidas, gente, que a Revolução Industrial ela existe até os dias de hoje, né? Hoje, mais do que nunca, olha só a professora aqui com um canal no YouTube, hein? Tô chique, quem diria? À distância, tô na minha casa, essa hora da noite, quase meia-noite, né? Explicando o conteúdo com todo carinho para vocês, para que vocês sabem, quem é meu aluno sabe o quanto eu sou exigente. E eu tô aqui, ó. Então, aqui eu paro para explicar essa revolução. O que foi a Revolução Industrial? Uma transformação, uma mudança na forma de vida das pessoas. A tecnologia veio com tudo.
E a principal definição da Revolução Industrial é a substituição da mão de obra pelas máquinas. Isso é muito complicado, gente, porque nesse momento que a gente está estudando que a tecnologia está tomando conta de tudo, principalmente pelo afastamento em relação à pandemia, a gente sabe que realmente o homem está sendo substituído em vários pontos, né? Pelo aparato tecnológico. Então, gera um medo, ó. Então, essa questão que diz assim, ó, que ela impactou somente aspectos positivos, está errado. Por quê? Agora a professora está falando para vocês, ó, é uma explicação da aula, do exercício, da atividade. Isso foi uma prova, né, que eu realizei em outra escola. Então, ela não gera só coisas boas. Por exemplo, coisa boa agora é eu estar podendo explicar esse conteúdo para vocês. A gente poder estar se comunicando mesmo à distância. Coisa ruim, poluição, armamento, violência, né, gente? Porque quando o homem pensou que a tecnologia podia fazer tantas coisas boas, ele nunca pensou nas guerras, no aparato tecnológico na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial, né? A ameaça sofrida pelo medo na Guerra Fria do uso da bomba atômica, a violência que estamos passando hoje, né? O medo de sermos assaltados, e principalmente, gente, essa última fase da Revolução Industrial, ela vem com um desemprego muito forte. O homem sendo substituído pela máquina. Isso é muito sério, gente. Muito sério mesmo. Nos apavora muito. Sem contar com as coisas sendo descartáveis o tempo inteiro. Então, a poluição, os recursos naturais não têm aguentado mais essa substituição. Ok? Bom, então aqui tá falso, ó. A gente sabe que não é só coisas boas, não. Claro, tem entretenimento, tem lazer, né? Tem N coisas boas, mas não é só isso. Então, é falso. A última proposição diz o seguinte: a Revolução Francesa representou o fortalecimento do antigo regime, pois o rei passou a ter o apoio do povo. Também, pessoal, errado, né? Por quê? Porque a Revolução Francesa representou o final do antigo regime na França, ou seja, o rei foi decapitado, ele foi derrubado do poder, a burguesia assume o controle político da França, né? Então não teve o apoio popular, né? De apoio ao rei, muito pelo contrário, né? Ela foi inspirada no movimento iluminista e foi a derrubada do poder do rei, que cobrava os impostos de forma injusta, né? Vamos mais adiante, gente. Então, agora a gente tem uma questãozinha ali de número 2, que diz o seguinte: a Revolução Inglesa passou por várias fases, e durante esta revolta foi criado o importante documento, o Bill of Rights. Qual a importância desse documento dentro do episódio da Revolução Inglesa? Bom, gente, a Revolução Inglesa ela passa por várias fases, né? Revolução Puritana, República Puritana de Cromwell, né? A Restauração Monárquica e a Revolução Gloriosa. O Bill of Rights foi surgido e foi assinado lá na última fase, que é a Revolução Gloriosa. É um documento que se chama Declaração de Direitos. Esse documento foi assinado para tirar o poder do rei, né? Então, ali é o fim da monarquia absolutista de fato na Inglaterra. Esse documento, então, limita o poder do rei, que agora vai ficar subordinado ao parlamento. Por isso que a gente diz que é o fim da monarquia absolutista e a implantação da monarquia constitucional, também chamada de monarquia parlamentar. Então, agora o parlamento tem voz e não mais o rei, né? Então, o rei está submetido ao parlamento. Isso existe até hoje na Inglaterra, como eu já havia citado. Ok, pessoal? Então, aqui a gente começa uma nova era política na Inglaterra que vigora até os dias de hoje. Questão número 3. O iluminismo tem seu auge na França e suas ideias passam a se espalhar até a América. Por que este movimento ganhou tanto apoio? Afinal, o que os iluministas combatiam e o que eles defendiam? Explique por que esse movimento teve uma importância enorme na história e argumente sua resposta. Desculpa. Bom, o iluminismo ele tem um auge na França, né? Ele começa a iniciar na Inglaterra ali com o pai do iluminismo, que é o John Locke. Ele vai para a França, né? E ali começa a se dissipar as ideias iluministas, ganha poder ali, começa a se dissipar. Como é que isso chega na América, tá? Na América o iluminismo começa a fazer parte, por quê? Porque as pessoas que tinham dinheiro aqui na América, né, os filhos dos colonos, como ainda era colônia aqui, tanto espanhola quanto portuguesa, eles vinham estudar na Europa.
Então, eles tinham contato com esses filósofos, esses movimentos. Não diretamente com os filósofos, mas com as ideias deles, com as obras, com os livros. E isso fez com que esse movimento ganhasse força e acabou vindo para o Brasil. E aí ele chega aqui no movimento da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Eu vou mandar um vídeo aula para vocês, gente, tá? Sobre o iluminismo na América. Como é que ele chega aqui? Vou fazer uma revisão rápida sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana com vocês. Que aí vocês vão entender direitinho que aqui não tinha faculdade, então esses filhos, né, dos grandes fazendeiros aqui da América iam estudar na Europa e traziam consigo, né, essas ideias para cá. E aí o movimento ganha força, tanto que os Estados Unidos vai acabar se tornando independente, inspirado nas ideias iluministas. Aqui no Brasil já tem a revolta da Inconfidência Mineira, do Tiradentes, então, que é uma primeira revolta para que o Brasil lute, né, para acabar com o sistema colonial e se tornar livre. A Conjuração Baiana também. Então, as ideias se espalham e acabam chegando aqui, porque não existia faculdade, então os estudantes iam estudar lá e acabavam vindo com as ideias para cá, dos iluministas, ok? Vamos para cima. Então, a de número 4. A respeito da Revolução Industrial, escreva sobre as invenções de cada fase da Revolução que transformaram nosso modo de vida e destaque as principais inovações da primeira, segunda e terceira. A primeira revolução, ela fica só na Inglaterra, é a maior invenção, o motor a vapor. Aí nós temos a locomotiva a vapor, o navio a vapor, que vai ser uma grande transformação nos transportes. A gente tem também o uso do telégrafo. Depois viemos com a segunda revolução industrial, que se espalha pelo mundo, já alcançando os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, né? Outros países vêm com o uso do automóvel, da eletricidade, do petróleo como matéria-prima. Na primeira foi o carvão. Temos também a questão da química, né, sendo desenvolvida. As indústrias começam a produzir em série. Então, né, temos várias invenções aí muito importantes para esse momento. E a terceira revolução, ela se espalha pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial. Temos a robótica, né? Temos a popularização do computador, temos a ciência fina, né? Então, na verdade, aí a gente tem a biotecnologia. Então, temos aí as três fases e se fala numa quarta fase, que seria a nanotecnologia, né? As coisas cada vez menores, né? E agora a questão de número 6. Sobre dois assuntos históricos que estudamos, a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Por que eu posso afirmar que estes dois assuntos representam duas faces da mesma moeda? Argumente sua resposta. Bom, gente, essas questões que eu fiz para vocês são questões que não dá nem para copiar na internet, né? Elas são extremamente difíceis de pensar. Então, por que a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial representam as duas faces da mesma moeda? Porque a Revolução Inglesa foi a retirada do poder do rei. Ele estava entravando a economia. A partir do momento que se acaba com a monarquia absolutista, a Inglaterra começa a crescer, ela começa a se desenvolver, o que vai levar ela ao aparato da Revolução Industrial. Por isso a gente diz que os dois assuntos têm tudo a ver. Um significa a continuação, né, e o motivo que vai levar à Revolução Industrial, porque a partir do momento que se tem uma mudança política, se tem um crescimento econômico, e isso vai gerar a Revolução Industrial na Inglaterra. Ok, pessoal? Depois, a número 6. Qual o principal motivo que levou à eclosão da Revolução Francesa? E o que o motivou? Bom, o motivo principal que leva à Revolução Francesa é a cobrança desigual de impostos, né? Nós tínhamos 3 estados, era nobreza e o terceiro estado, que era a burguesia e o povo, somente o terceiro estado pagava imposto. Isso vai fazer com que esse terceiro estado peça a cobrança, né, de uma forma igualitária, inspirados no quê? Nas ideias iluministas, né, de igualdade. O que o rei não vai aceitar, né, vai continuar beneficiando, né, o primeiro e o segundo estado, que é o clero e a nobreza, e cobrando os impostos somente do terceiro estado, o que vai levar à eclosão, então, da Revolução Francesa. E, pessoal, para terminar, então, o período da Convenção e a República são os períodos mais famosos da Revolução Francesa. Explique argumentando o porquê dessa...
Bom, a Convenção e a República é o período do terror na França, né? O período da guilhotina, tanto que a imagem ali mostra que é o período do terror, né? Onde mais de 30 mil pessoas foram mortas pela guilhotina, pelo líder dos jacobinos, que era o Robespierre, que assume o poder nessa época. Mas não é só esse período do terror. Aqui a gente tem também várias coisas que foram criadas por ele para a defesa do povo, que foi o tabelamento dos preços das mercadorias que eram básicas, né? Hoje seria arroz, feijão, essas coisas assim. E proibição da escravidão nas colônias. Então ele já vai criando, né, métodos e algumas reformas de cunho popular, além de ser conhecido também só como período da guilhotina, período do terror, né, que o medo percorria a cabeça dos franceses. Ok, pessoal? Então essa vai ser a nossa primeira correção. A partir da semana que vem a professora vai mandando correções, né, para vocês irem acompanhando as atividades que fizeram, ok? Um beijo, muita saudade, fiquem com Deus e bons estudos.